A paz do Senhor Jesus a todos vocês, que Deus nos abençoe também com sua palavra, como nos abençoe nos outros instantes deste culto. Oro ao Senhor que o seu Espírito nos seja abundante agora, para que o nosso coração seja repleto de toda a graça que nos é devida agora e cabida para esse momento. Que nós possamos agora então receber de Deus a porção que nos está separada. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Nós vamos ler inicialmente do verso 18 até o 21. Efésios capítulo 5, do verso 18 até o verso 21. Efésios 5, do 18 ao 21. E aí, depois nós vamos ler outros textos, ou outro trecho desse texto. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui. Pai, nós realmente precisamos que nos ajude. Eu especialmente dependo totalmente que o Teu Espírito nos conduza em tudo o que falarmos. Preciso que aplique esta palavra ao coração dos meus irmãos, porque o que tenho a falar não depende nada da minha eloquência, nada da minha capacidade de explicar, depende totalmente da Tua capacidade de primeiro convencê-los e depois de enchê-los. Então faz isso para a Tua glória, eu te peço, e te peço que assim o seja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos irmãos de Éfeso, ele sabe da realidade daquele povo, sabe que esses crentes, muito embora convertidos, estavam de certa forma ainda flertando, dividindo o seu coração com uma prática nada boa. Eles estavam permitindo que a vida deles fosse dividida entre práticas cristãs e práticas que não eram adequadas. Eles, por conta da proximidade das pessoas com as quais eles conviviam, eles ainda praticavam coisas que não eram devidas aos crentes. E aí então ele começa a falar que eles deviam romper com aquele padrão de vida da cidade, daquelas pessoas, daquele tipo de prática. Eles deviam romper com tudo aquilo e partir para um novo tipo de vida. E como eu não quero perder nenhum instante do que o apóstolo diz, eu vou ler na íntegra aqui as palavras do apóstolo Paulo, porque são muito produtivas, cada palavra que ele usa é muito cuidadosa. Eu vou fazer questão de fazer a leitura. Leia comigo capítulo 4, a partir do verso 17, aí de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17, faça comigo a leitura, veja o que o apóstolo Paulo fala para eles. Isso daqui serve muito para nós também. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um
a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte. Mas, antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E depois dessa repreensão toda do apóstolo, passa então a fazer sentido o nosso texto, que diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está dizendo: veja, existe um padrão de vida, que é a vida que vocês viviam antes de conhecer a Cristo, que é o tipo de vida que as pessoas que não conhecem a vida vivem. Esse padrão é um padrão tão vergonhoso, que vocês não deviam nem falar mais disso, porque é vergonhoso. Viver isso é impensável, e falar já é feio, quem dirá viver. Agora o apóstolo Paulo está dizendo: existe um outro padrão de vida para vocês viverem, e esse padrão de vida, ele está dizendo, é um padrão de vida onde vocês têm uma vida cheia do Espírito Santo. Vocês agora que estão na luz, precisam viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não podem mais viver a vida como viviam antes, daquela forma, dissolvendo a vida de vocês. Vocês precisam viver uma vida cheia do Espírito Santo, que nós chamamos uma vida na plenitude do Espírito. A vida de vocês está dividida entre antes de conhecer a Cristo e agora que conhecem. Antes de conhecer, vocês viviam no pecado. Agora não podem mais viver desse jeito. Agora vocês precisam viver uma vida cheia do Espírito Santo. Acontece, meus irmãos, que quando nós falamos de viver uma vida cheia do Espírito Santo, muitos crentes se confundem, porque nós vivemos num país onde a maioria das igrejas evangélicas são igrejas pentecostais. Então é óbvio que quando se fala do Espírito Santo,
A maioria do que se sabe parte do meio pentecostal. E, infelizmente, a maioria das igrejas pentecostais, a maioria, com muita tristeza eu posso falar, não são igrejas sérias. Para mim é tristeza eu tenho que falar isso. Porque a maioria das igrejas são abertas assim, é de qualquer jeito, ele vai abrindo, é um cara que fala assim, Deus falou comigo, eu vou abrir uma igreja. E o cara vai lá e abre com toda a boa vontade do mundo, mas vai de qualquer jeito. E ele não entende nada de nada, nunca leu a Bíblia, coitado, eu fico com dó porque ele está com boa intenção. Mas, coitado, ele não tem nem instrução para entender o que está na palavra de Deus. Está com o coração sincero até, mas não consegue entender. Então vai misturando, lê uma coisa, entende outra, é uma bagunça. E aí vai explicando isso. E aí você sabe que, de modo geral, o brasileiro não é um povo que gosta de ler. Certo ou errado? O brasileiro, de modo geral, não é um povo que gosta de ler. Então o que se sabe é o que se ouviu falar do que alguém disse. Não é o que se foi para a palavra. O que se sabe no Brasil sobre o Espírito Santo não é o que se estudou, o que se pesquisou, o que foi ver na palavra de Deus, é o que alguém disse do que alguém disse. O pastor falou, o irmão viveu, o irmão revelou. São coisas desse tipo. Então, quando se fala de alguém cheio do Espírito Santo, se confunde, por exemplo, com o batismo com o Espírito Santo. Irmãos, batismo com o Espírito Santo é uma coisa, vida cheia do Espírito Santo é outra. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa que acontece uma vez só na vida e nunca mais se perde. Estar cheio do Espírito Santo, a pessoa pode estar agora cheia e amanhã ela pode não estar mais cheia. E aí ela pode estar vazia do Espírito Santo e ser enchida de novo. Isso pode oscilar durante a vida. E às vezes a pessoa que um dia foi batizada com o Espírito Santo, ela acha que aquilo, ela vai ficar cheia para o resto da vida, e ela acha que ela pode viver de qualquer jeito para sempre, porque ela nunca vai ficar vazia, porque tem coisas na vida dela que indicam que alguma coisa sobrenatural já aconteceu na vida dela, e ela acha que ela tem precedentes que indicam que está tudo normal, mas na verdade não está normal, e a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso. É ruim eu tratar disso da maneira que eu vou, mas é necessário. Por quê? Algumas pessoas nem pensam sobre isso que eu estou falando. Outras pessoas, eu sei que estão tristes, porque agora que eu estou falando isso, já estão pensando, poxa vida, eu acho que eu nem estou cheio do Espírito Santo. E outras pessoas ainda, talvez estejam enganadas, porque pensavam estar cheios do Espírito Santo, e vão constatar que nem estavam cheios do Espírito Santo. Então eu preciso explicar algumas coisas para vocês, e eu preciso muito que vocês tenham paciência para a minha explicação, antes que eu faça uma aplicação do que eu vou explicar. É necessário que eu seja didático antes de fazer a aplicação, então eu preciso que vocês tenham paciência, por favor. Primeira coisa que eu preciso explicar, tem um mandamento colocado aqui nesse texto, que nós precisamos observar. É um mandamento feito de uma ordem dupla. A ordem dupla é a seguinte: não vos embriagueis, e depois, encha-se do Espírito Santo. A ordem é dupla, mas o mandamento é um só. Não vos embriagueis, enchei-vos do Espírito Santo. Há uma ordem negativa, não faça isso, e uma ordem positiva, faça aquilo outro. A ordem negativa, ela serve para enfatizar a positiva. Porque, na verdade, se você é cristão, já nem devia estar tendo que falar com você sobre a negativa, certo? Porque, olha só, pensa, se você é cristão, não devia estar falando para você cristão, olha, você não devia, ou você tem que abandonar o vício, porque você já é cristão. Isso é uma palavra que tem que ser dada para alguém que não é cristão. Abandona o vício da bebida, abandona o vício do cigarro, abandona o vício da prostituição, abandona o vício não sei do que. Isso se fala para um não cristão. Vai falar isso para um cristão? Não se embriague. Parece piada, não parece? Então, quando Paulo fala isso, não vos embriagueis, não é que ele está fazendo uma piada, ele está usando isso como uma ferramenta para fazer a outra afirmação, porque ele está dizendo que o embriagar-se é uma figura da totalidade do que tem errado do outro lado.
Não é que a única coisa errada é embriagar-se, mas o todo que está do lado de cá está errado. E o embriagar-se é a figura geral do que tem de errado do outro lado. Por quê? Porque, segundo a afirmação dele, ele diz: não vos embriagueis com vinho. E por que ele cita o vinho? Porque não tinha a vodka, porque não tinha as outras coisas que nós temos agora. Era a bebida corrente da época, só por isso, tá? Não fica achando que não posso com vinho, mas posso com outras coisas. Bem, ele não citou o corote, então corote pode. Só obedeço a palavra. Não está escrito esse, então eu posso. Não. Ele está usando isso daí porque ele fala: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Ou seja, não faça isso, porque fazendo isso você vai ser dissolvido. A sua mente, a sua consciência vai se dissolver. Você vai perder a capacidade de dizer não na hora que você tiver que dizer não, e a capacidade de dizer sim quando você tiver que dizer sim. Porque é isso que atitudes pecaminosas produzem em você. A incapacidade de dizer não quando você tiver que falar, e a incapacidade de dizer sim quando você tiver que falar não, sim. Pense. Então a vida essa vida indissoluta, essa vida que te dissolve, você não pode mais viver nela. Abandona isso, para que você possa fazer essa outra coisa. Então ele usa isso como uma ferramenta para falar essa outra coisa. Qual? Encha-se do Espírito Santo. Mas sobre esta ordem, enchei-vos do Espírito Santo, eu preciso fazer algumas observações que não são possíveis nós percebemos só lendo na língua portuguesa. É uma pena que não seja possível a gente só ler na língua portuguesa e já entender isso, mas graças a Deus que nós temos ferramentas como nós temos, e podemos fazer isso como estamos fazendo agora, para poder entender bem um texto como estamos tendo a oportunidade. Vocês sabem que o Novo Testamento ele não foi escrito em português, ele foi escrito em grego. E na língua que ele foi escrito tem recursos que não tem na língua portuguesa. Se você não gosta da língua portuguesa, se na escola você ia mal, com certeza você ia ser pior no grego. Porque tem recursos no grego que é muito pior do que no português. Mas eu vou ajudar você, eu fiz a lição de casa para você, então eu vou te ajudar explicando ponto a ponto aqui, rapidinho. O verbo utilizado aqui, ele está no modo imperativo, ou seja, não é uma recomendação, não é uma simples advertência, não é uma mera possibilidade, não está dizendo assim: olha, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, olha, aqui é a oportunidade para você se encher do Espírito Santo. Não, é uma ordem. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, ou seja, se você não for cheio do Espírito Santo, você está desobedecendo um mandamento. Entendeu o problema disso? Um crente não ser cheio do Espírito Santo está pecando igual um crente que se embriaga, porque é uma ordem. Desobedecer a ordem de embriagar é a mesma coisa que desobedecer a ordem de não ser cheio do Espírito Santo. Tem uma ordem, um imperativo aqui. Mas o verbo também está na forma plural, o que indica que não é um privilégio para algumas pessoas apenas, mas é uma bênção para todos. Talvez você, agora, porque está tudo muito aberto para todos nós, não valorize tanto essa bênção. Mas se você já leu o Antigo Testamento, você sabe que o Espírito Santo não era dado para todas as pessoas. Poucas pessoas recebiam a dádiva do Espírito Santo no Antigo Testamento. Deus escolhia um por um a dedo, escolhia e enchia essa pessoa do Espírito Santo para obras específicas. Mas Deus disse através da boca do profeta Joel, por exemplo, que na plenitude dos tempos, Ele derramaria do Espírito Santo dele de forma efusiva sobre toda a carne. E isso aconteceu, se cumpriu ali no dia da festa de Pentecoste, e agora não só está disponível a nós, mas é nossa responsabilidade e é um mandamento para que nós busquemos ser cheios do Espírito Santo. Não é apenas um pastor ou líderes da igreja que precisam ser cheios do Espírito Santo. Todos vocês podem ser cheios do Espírito Santo. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Isso é um privilégio de Deus. Não é para meia dúzia de líderes, pessoas importantes. É para todo crente isso.
mas o verbo também está na voz passiva. Então a tradução mais exata aqui deveria ser sede enchidos, só que ficaria bem feio, né? Sede enchidos, ficaria estranho. Só que não é uma passividade inerte, não é uma passividade de que eu vou ficar parado e esperar que Deus faça o negócio. Não, é um passivo de eu não tenho em mim a potência para me encher, mas eu devo ir até quem pode fazer isso. Nós devemos ir até a fonte do Espírito Santo para que sejamos cheios desse Espírito. Nós não podemos nos encher do Espírito com métodos. Deixa eu explicar como que funciona, o porquê que eu estou falando isso. Os nossos irmãos católicos aprenderam uma coisa muito errada com alguns dos nossos irmãos evangélicos. Vocês sabem que os nossos irmãos católicos, pela graça de Deus, estão buscando o Espírito Santo de Deus, e eu fico muito feliz com isso, de verdade, num movimento chamado Renovação Carismática. E eles estão lá nos encontros dele, nas orações, lá no Canção Nova, eles estão lá buscando o Espírito Santo e tal. Mas nessas reuniõezinhas, o padre está lá ensinando os caras, olha, agora você vai receber o Espírito Santo. Então faz comigo, vem comigo, repete. Aleluia, 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 aleluia. Enrolou a língua. Pronto, recebeu o Espírito Santo. Ah, é? Você não viu que você enrolou a língua aí, falando uma língua estranha? Mas a igreja pentecostal também faz uns trem desse. A pessoa está num lugar assim, aí faz uma fila, aí ficam uns ungidos do Senhor, com óleo na mão, azeite. Ouve essa frase que é uma loucura total de termos. Azeite ungido. Se você já ouviu esse termo, isso é uma das coisas mais baboseiras que existe na face da terra. Azeite ungido. Não tem como existir azeite ungido. Sabe por quê? Porque o azeite unge. Ungir. É como falar assim, manteiga, vocês, mulheres cozinheiras, manteiga untada. Tem como falar manteiga untada? Não, é a manteiga que unta a panela, não é? Vai untar a panela com a manteiga, não é assim que funciona? Azeite ungido é a mesma coisa que manteiga untada. É a mesma idiotice. Mas azeite ungido, não, azeite se unge. Aí o cara pega o azeite ungido no monte, glória. Aí você passa perto dele, e ele derrama o azeite em você, e vem o mistério, e você recebe um negócio, e vem o... Ô Japa, cai ou não cai, Japa? Não está em ninguém o poder de fazer outra pessoa receber o Espírito Santo. Não está. A fonte do Espírito Santo não está em mim, não está em ninguém. A fonte do Espírito Santo está em Jesus. Ele é a fonte do Espírito Santo. Se alguém vai dar o Espírito Santo para alguém, esse alguém é Jesus. Mas como você sabe disso, pastor? Foi ele que falou. João, capítulo 7, do verso 37 ao 39. Estava acontecendo uma festa em Israel. Jesus me vem com essa aqui, pega essa de Jesus, No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se, estava todo mundo na festa. Jesus levantou-se, esse meu Jesus é fogo no cão. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando ele falou isso, ninguém entendeu. Mas aí o João evangelista explica. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Você entendeu? João explica, Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, ou seja, Jesus está dizendo, quem tem sede, quem deseja o Espírito, vem até mim e beba. Quem quiser o Espírito, vem até mim, porque eu sou a fonte do Espírito Santo.
Você não recebe o Espírito Santo através de pessoas, você não recebe o Espírito Santo através de você mesmo, você não recebe o Espírito Santo com rituais, você não recebe o Espírito Santo porque você subiu no monte, porque você fez campanha, porque teve óleo ungido ou óleo sem ungir, porque você passou num corredor com 318, ou seja lá quantos forem. Você não recebe o Espírito Santo por qualquer uma dessas coisas, você recebe o Espírito Santo se você for até Jesus. Pastor, mas eu tive uma experiência com Deus no monte, eu tive uma experiência com Deus com óleo, eu tive uma experiência com Deus com pastores me orando. Ótimo, mas eu quero te dizer que não foi por causa de nenhuma dessas coisas, foi porque você pela fé chegou até Jesus, e por acaso você estava no meio desse ambiente, só isso. Você podia estar no seu quarto, e falando com Jesus: Jesus, eu agora estou buscando e invocando ao Senhor, porque eu preciso ser cheio desse teu Espírito, e você seria cheio do mesmo jeito. É que nós somos um país, ouça isso por favor, nós somos um país onde os evangélicos aprenderam a ser macumbeiros, nós somos um país onde os evangélicos se misturaram. Tem uma palavrinha muito bonita para isso, chama sincretismo religioso, é uma mistura, nós somos evangélicos que pastores fazem oração e os crentes põem copo d'água em cima da TV. Tem gente aqui que se denuncia. Põe agora o seu copo d'água em cima da TV, eu vou orar, eu vou ungir o seu copo com água, e a sua causa. Nós somos evangélicos que compram na igreja martelo da justiça, porque a sua causa na justiça vai ser ganha. Vassoura ungida para limpar a casa e tirar toda a quizumba, espelho ungido para desviar mal olhado. Nós somos um país que faz isso. Nós somos um país onde um crente compra um carro e leva para o pastor ungir. Nós somos um país onde os músicos compram instrumentos e consagram para tocar na igreja. Ai, pastor, agora você me confundiu, hein? É porque nós somos um país que acredita que músico é levita. Acredita mesmo que músico é levita. É porque não leu Hebreus. O levita está aqui, ó. Os cristãos estão aqui, ó. Quem come do altar dos levitas não é digno de comer do altar que Jesus montou. Está escrito lá na carta aos Hebreus, pelo amor de Deus. Você quer comer do altar dos levitas, você pode parar de comer do altar que Jesus preparou. E você quer comer do altar dos levitas, você tem que ser da descendência de judeu. Você não me vem com essa historinha que você é levita, ou que alguém é levita porque alguém trabalha na igreja, não. E se você é levita, você trata de vir todo dia, não é vir só dia de culto não, tá? Porque tem que vir todo dia abrir a porta aqui, limpar a igreja e arrumar tudo. Não vem com essa história de só tocar na igreja não, porque não era assim levita não. Sapatada na lomba. Mas a gente é místico. Mas está misturado isso na igreja. Aí como isso tudo está misturado, o povo não sabe o que é ser cheio do Espírito Santo. Não sabe. E aí eu tenho que explicar para vocês. Resumindo, há um mandamento dizendo que você deve buscar continuamente ser cheio do Espírito Santo, mas também diz que a experiência que você teve ontem só vale para ontem, não vale para hoje. Por quê? Porque eu tenho que buscar sempre. Porque o que eu fui cheio, eu posso perder. Eu posso entristecer o Espírito Santo, porque cada vez que eu peco, eu entristeço o Espírito, eu me esvazio. Cada vez que eu faço o que está errado, eu estou dissolvendo. E se eu estou dissolvendo, eu estou esvaziando. E eu preciso estar continuamente sendo cheio. Estão entendendo isso daí? E pastor, beleza, essa parte eu entendi, mas e agora? Como que eu faço para saber se eu sou alguém cheio do Espírito Santo? Se eu tenho ou não tenho a plenitude do Espírito Santo? Dá para saber se eu sou ou se eu não sou? Dá para ter um termômetro? Tem um Espírito Santômetro? Para eu saber se eu estou cheio ou não estou cheio? Tem. Tem um medidor do Espírito Santo. Esse pastor é cheio de 9 horas, dá para saber mesmo, pastor? Dá. Através de atitudes que são tanto evidências dessa plenitude do Espírito Santo, como também são mantenedoras dela. Certas atitudes que as pessoas têm
provam que elas são ou não cheias do Espírito Santo. E se elas têm essas atitudes, não só provam que elas são cheias, mas ajuda para que elas se mantenham cheias do Espírito Santo. O texto que nós lemos nos mostra quais são essas atitudes. E nós vamos passar para elas. São atitudes ou sinais, seja como você quiser chamar. O primeiro sinal aqui está no versículo 19, que diz: falando entre vós com salmos. Qual é esse primeiro sinal? O primeiro sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo, ou de que há a plenitude do Espírito Santo, é a comunhão edificante. Porque o texto diz, entre vós. Ninguém que tem o Espírito Santo vive isolado. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela pode ser tímida. Ser tímida é uma coisa. Viver isolado é outra coisa completamente diferente. Uma pessoa que não quer ficar falando da vida dela e não quer ficar se metendo na vida dos outros é uma coisa, mas viver isolado é outra coisa. Todo mundo que é cheio do Espírito Santo, ela quer viver em comunhão com outros irmãos, porque ela entendeu o papel dela no corpo de Cristo. Ela quer ser bênção na vida das pessoas e ela sabe que as outras pessoas são bênção na vida delas. Uma prova de que alguém é cheio do Espírito Santo é que ela ama viver em comunhão. Mas não só ama viver em comunhão, mas ela ama viver em comunhão edificante. Porque tem gente que ama viver em comunhão, mas é uma comunhão que não edifica. Porque tem gente que quer viver em comunhão e só fala borracha. Só fala marmotagem. É só para picuinha, só para fofoquinha, é só para diz que me diz. Só junta para ser agente do diabo. Encostou perto de algum irmão, misericórdia. A nossa igreja já teve dia que reuniu gente, que a minha oração é, acaba esse... acaba esse evento. Tu sabes. A comunhão, ela precisa promover edificação. Precisa promover edificação. O capítulo 5, versículo 4 fala: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Tem gente que não consegue encostar perto de alguém e conversar nada que é útil. Não fala nada que constrói, que ajuda, que leva para frente. Não tem nenhuma palavra de ânimo, não tem nenhuma palavra que leva a pessoa um passo para frente. E não precisa ficar espiritualizando tudo. Não estou falando que necessariamente tem que usar a palavra Deus em tudo. O livro de Esther, se você já leu o livro de Esther, não usa nenhuma vez a palavra Deus. E é espiritual demais, está lá na Bíblia. Não precisa usar a palavra Deus para ser espiritual. Mas tem gente que só fala de bobeira. Só sabe falar de bobeira. Se encostou, se não for de futebol, é de novela, é de série, é só coisa que não presta, é só inutilidade, é gente fútil, gente que não tem nada para agregar, não edifica em nada, mas gente cheia do Espírito Santo, quando chegar perto de você, ela vai edificar a sua vida toda vez que encostar. E se você for alguém cheio do Espírito Santo, toda conversa que você tiver com alguém, toda vez que você sair de perto dessa pessoa, essa pessoa saiu melhor de perto de você. Segunda atitude de uma pessoa que tem como evidência estar cheia do Espírito Santo. Versículo 19 diz: entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A segunda atitude é adoração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que adora a Deus. Eu sei que tem gente que não gosta muito de música evangélica. Não tem problema não gostar muito de músicas evangélicas. Eu confesso esse pecado, não gosto muito de músicas evangélicas. Mas na verdade não é que eu não gosto de músicas evangélicas, eu não gosto muito dos ritmos das músicas evangélicas. Não gosto mesmo, e não tenho obrigação nenhuma de gostar, não é pecado, tá, gente? Tem gente que quer que eu goste de certas coisas, eu não sou obrigado a gostar. Não sou obrigado, não gosto, mas eu não gosto do estilo, não gosto do ritmo, não gosto do jeito que canta, não gosto da voz, acho feio o jeito que ministra, e não tem nada de pecado nisso. Ai, você está desfazendo do servo do Senhor. Não, acho que é feio mesmo. Assim como tem gente que não gosta do jeito que eu prego, e aí? Que goste do outro, que seja abençoado por outro. Eu gosto de estilos de música que não abençoam vocês.
Eu ouço cantores cristãos que, se a Aline ouve, ela fala assim: ai, Fábio, eu não sei como você aguenta ouvir essas músicas. Ai, que música melancólica, ai, que chatice. Eu ouço Estênio Márcios, Moisa, é bom ou não é? Mas aquilo dá uma melancolia, irmãos. Toca ele e o violão dele. É sério, se você precisa de uma energia para o dia, você vai ouvir de manhã aquilo, acabou seu dia, você vai passar o resto do dia assim, ó. Aquilo vai te dar uma depressão, porque ele é depressivo. Ele deve tomar uns 20 remédios para depressão por hora, assim. Ele é muito para baixo, as músicas dele são muito introspectivas. Então, quando eu quero orar, eu ponho uma música dele. Você entra no quarto assim, irmão, você fala: não vou sair daqui nunca mais, vou ficar em oração, acho que eu tenho que virar monge. É aquela coisa assim, você não quer sair mais dali. Porque tem... Quando eu estou lá no CrossFit, que agora fala aí, cadê o Adriano? Cadê meu parceiro? Fugiu? Tá vendo? Tá aqui? Achei que ele estava vendo a final do Champions League. Não, tá aqui. A gente está lá no CrossFit, o professor falou: qual música vocês gostam? Eu falei: coloca uma Oficina. Aí tem lá bem no finalzinho do treino, sempre toca a mesma música, né? Aí toca Eu Acredito em Você. É Deus falando, é um rock pesado. Acredito em você. Eu falo: oh, Deus, eu acredito também. A gente vai chegar lá. É Deus falando: eu acredito em você, eu acredito em você. Mas é música para ouvir lá na academia. Não dá para ouvir de manhã orando. Eu acredito, metal, tal. Não dá. Mas na minha introspecção, mas com todo respeito a quem gosta, eu não conseguiria ouvir uma Cassiane. E você não vai me ouvir ouvindo Cassiane no carro. Mas tem gente aqui que eu sei que fala em Cassiane já. Deus já falou no coração, né? Deus já tocou. Cada um é cada um do seu jeito. Contanto que você louve a Deus, você tem uma vida de adoração, porque quem é cheio do Espírito Santo quer adorar a Deus de algum jeito, e encontra motivos e razões para adorar a Deus, porque o que não falta é motivos para você ter uma vida de adoração. O que não falta é motivos para você ter uma palavra de adoração ao Senhor. E alguém que é cheio do Espírito Santo tem vida de adoração, tem prazer em cantar louvores ao Senhor, por mais que não cante e não goste de cantar certos tipos de louvores. Mas não é só da boca para fora, é de coração. A terceira atitude, versículo 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa atitude é gratidão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa grata, não é uma pessoa que fica murmurando, reclamando de tudo. Tudo que acontece tem sempre alguma coisa ruim. Pode até acontecer uma coisa que é mais ou menos boa, ele sempre vê o lado ruim da coisa. É assim, ó. Está desempregada. Aí tem o auxílio do governo. Quanto que é o auxílio do governo, gente? 600? 600 reais. Aí tem gente que fala assim: ah, mas 600 reais dá para quê? Você podia não estar recebendo nada, miserável. Não é verdade? Podia não estar recebendo nada. Ah, mas 600 reais não dá para nada mesmo, pastor. Mas você podia não ter nada, miserável. Olha o outro lado, pelo amor de Deus. Tem gente que não consegue ser grato por nada. Puxa vida, mas só reclama, só murmura. Murmuração é sinal de incredulidade. E incredulidade é batata que demonstra que essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa grata, é uma pessoa que sempre tem uma palavra de gratidão ao Senhor, porque mesmo diante das coisas ruins, mesmo no meio do caos, ela olha para Deus e fala assim: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo, está doendo, eu estou sofrendo, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e para mim basta. E se eu não vir e não entender e continuar sofrendo, mesmo assim o Senhor é Deus, eu vou te agradecer no meio disso tudo, porque o Senhor sabe o que é o melhor, e para mim basta isso também, e acabou. E a quarta atitude, ou quarto sinal, esse foi o mais esquisito para mim aqui, demorou para eu compreender, e eu quero tentar ajudá-los a entender também isso. O quarto sinal é a humildade e a sujeição espontânea em amor. Humildade e sujeição espontânea em amor. Versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa humilde. Mas não só humilde,
daquela que os outros passam e ele, ai, sim, não. Não é aquele humilde sem amor próprio, não é o humilde que tem baixa autoestima, é a pessoa humilde que ela é capaz de se sujeitar a outras pessoas. Ela é humilde o suficiente para se colocar no seu lugar, diante de outras pessoas, e para se diminuir quando necessário, diante de situações onde ela precisa se diminuir. Porque tem situações onde você pode até estar acima, mas você precisa se colocar abaixo. Quer que eu te dê exemplo disso daí? Paulo dá aqui na própria carta que ele está dando, onde é necessário humildade para sujeição. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Nós estamos em um tempo onde as mulheres, graças a Deus, estão ganhando cada vez mais força, estão assumindo o seu lugar na sociedade, graças a Deus por isso, estão entendendo o seu papel na sociedade, só que elas estão deixando de entender esse texto bíblico e estão passando de todos os limites. Elas estão deixando de obedecer a palavra em prol de uma luta que é legítima. E estão desrespeitando um mandamento bíblico porque não estão entendendo a obediência à palavra. Porque é necessário estar cheio do Espírito Santo para uma mulher se sujeitar ao seu marido, como a palavra de Deus diz que é para fazer. Mas a palavra não fala só para a mulher se sujeitar ao seu marido, ela fala que o marido deve amar a sua esposa de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí me digam, que dificuldade que tem para uma mulher ser submissa a um homem que a ama de forma sacrificial? Não tem dificuldade nenhuma. Qualquer mulher quer ser submissa a um homem que a ama de forma sacrificial. E qualquer homem quer amar sacrificialmente uma mulher que se submete a ele. Qualquer um. Nesse caso, os dois são abençoados e há uma sujeição mútua. E aqui os dois cheios do Espírito Santo experimentam essa sujeição e essa bênção. Mas essa sujeição não está apenas nos cônjuges, está nos pais. O texto também vai nos mostrar que os filhos devem se sujeitar aos pais. Diz: filhos, submetam-se aos seus pais, honrem o seu pai e a sua mãe. Honre, mas também fala para os pais: eduquem os seus filhos, ensinem os seus filhos no caminho do Senhor, admoestando-os no temor do Senhor, mas não os provoquem a ira. Isso também é um tipo de sujeição, assim, não vou abusar da minha autoridade, vou me colocar também no meu lugar. O filho se coloca no seu lugar e o pai também se coloca no seu lugar, nenhum abusa da sua posição. Isso é humildade. Precisa estar cheio do Espírito Santo para conseguir fazer isso. Mas não só o cônjuge, não só os pais e filhos, mas também na relação empregatícia. Veja, o texto vai falar, é óbvio que a relação que está tratando aqui é de escravo e senhor, mas a gente consegue aplicar isso para o mundo do trabalho. Preste atenção, fala assim: vocês empregados devem trabalhar para os seus senhores como se estivessem trabalhando para Cristo, se sujeitando a eles e trabalhando como se estivessem trabalhando para Cristo. Mas fala: vocês patrões, tratem os seus empregados com a dignidade que lhes é devida, lembrando que o Deus deles é o mesmo Deus que o seu Deus não é maior do que o deles, é o mesmo, você vai prestar conta disso. Ou seja, os dois têm que ter humildade, os dois precisam se sujeitar a isso. Então, quem é cheio do Espírito Santo consegue se sujeitar em todos os âmbitos de relacionamento. Estar cheio do Espírito Santo dá à pessoa a humildade ao ponto dela conseguir se sujeitar. Todas essas 4 atitudes demonstram que um coração cheio do Espírito Santo não apenas são demonstradas através das atitudes, mas preparam um ambiente onde a pessoa continua sempre cheia do Espírito Santo. Vocês que são nazarenos há mais tempo poderiam me perguntar assim: pastor, mas a evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo não é o dom, não é o fruto do Espírito? Você falou que são essas 4 atitudes, eu pensei que era o fruto do Espírito, mas
eu pensando a respeito disso, eu tive a grata iluminação da parte de Deus, uma epifania, e eu compreendi que essas 4 atitudes são atitudes concretas do fruto do Espírito, porque elas casam exatamente dentro de... Essas 4 atitudes só podem ser efetivas porque o fruto do Espírito está na pessoa. Quem não tem o fruto do Espírito não consegue fazer isso que eu falei aqui, porque parecem coisas simples, mas são extremamente complexas, e só são possíveis para as pessoas que desempenham o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, do verso 22 até o verso 23. E mais, alguns de vocês que vieram de igrejas pentecostais, talvez me pergunte assim, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai manifestar os dons espirituais, pastor? Não é assim que nós identificamos uma pessoa cheia do Espírito Santo? Porque está manifesto os dons espirituais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não manifesta os dons espirituais? E eu respondo, sim, uma pessoa cheia do Espírito Santo manifesta dons espirituais. Mas eu também preciso dizer que dons espirituais não são evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo manifesta dons, mas dons não são evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como assim? Semana passada eu preguei a respeito da igreja aos Coríntios, e eu falei a complexidade daquela igreja. Eu falei que aquela igreja era uma igreja que Deus os tinha abençoado com toda a sorte de dons. Paulo os elogiou e disse que Deus os abençoou com todos os dons espirituais, deu muitos dons para eles. Mas também Paulo os criticou duramente porque disse que eles eram carnais, que eles eram meninos na fé, que eles não tinham discernimento, que eles pecavam demais, que eles não eram cheios do Espírito Santo. Então vejam, aquela igreja era uma igreja que tinha todos os dons, mas não era uma igreja cheia do Espírito Santo. O fato de alguém ter dom espiritual não quer dizer que ele está cheio do Espírito Santo, quer dizer apenas que tem dons espirituais. Eu sei que isso confunde muita gente, porque nós aprendemos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é credenciada por dons. E você precisa tirar esse engano da sua cabeça, porque nós estamos vivendo nos últimos dias. E antes da volta de Jesus, nós sabemos que vão vir falsos mestres no mundo, e vão vir falsos profetas. E esses falsos profetas vão ser credenciados por milagres, dons e sinais. Eles vão fazer coisas miraculosas diante das pessoas, de modo que as pessoas vão ficar, uau, eles são homens de Deus, são cheios do Espírito Santo. E por que vão pensar isso sobre eles? Porque eles vão desempenhar atividades, vão demonstrar certos dons e vão enganar as pessoas, assim como homens que se dizem apóstolos, bispos e pastores que estão na televisão hoje, enganam milhares de pessoas, porque eles têm dons extraordinários. Alguns são os picaretas mesmo e pagam para pessoas fingir, mas alguns têm dons extraordinários, enganam pessoas, dá a impressão, a falsa impressão que são cheios do Espírito Santo, e aí você fala, mas como que pode? Se eles não são cheios do Espírito Santo, por que eles têm esse dom? Não sei, pergunta para Deus, não sei mesmo. Mas não significa que são cheios do Espírito Santo. Você vê exemplo bíblico de pessoas que estão fazendo tudo errado, mas tem dons. Você quer que eu mostre um exemplo para você? O Sansão. Ou estou falando alguma besteira? O cara só estava fazendo tudo errado e estava lá com o poder de Deus na vida dele. O Espírito de Deus estava sobre a vida do Sansão e ele fazendo tudo errado. Até um momento que Deus falou, acabou Sansão, não tem mais. Aí então Deus retirou o Espírito dele. Mas foi um tempo, anos da vida dele, ele fazendo tudo errado, gente. E quantos homens um dia tiveram alguma coisa com Deus, receberam o dom de Deus, usam o dom de Deus em nome de Deus, mas já não tem mais nada com Deus, não estão cheios do Espírito Santo, só estão fazendo uso de dons extraordinários, e enganam as pessoas, porque as pessoas são
enganáveis, porque nós estamos num país místico, as pessoas querem ver mágica, as pessoas querem ver coisas miraculosas, e eu estou falando aqui de ser cheio do Espírito Santo, e as pessoas estão esperando eu falar de coisas espetaculares, e eu estou falando de que ser cheio do Espírito Santo é ter uma evidência que não tem nada a ver com coisas extraordinárias, nesse sentido, miraculoso. Eu estou falando que ser cheio do Espírito Santo é evidenciado por uma pessoa que consegue ter uma comunhão que edifica. É evidenciado por uma pessoa que adora a Deus, que tem uma vida de adoração. É evidenciado por uma pessoa que tem uma vida de gratidão. É evidenciado por uma pessoa que tem uma vida onde ela é humilde e consegue se sujeitar às outras pessoas, ou seja, que tem o fruto do Espírito. Isso sim é ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E é esse tipo de vida que Deus espera que nós tenhamos. Uma vida cheia do Espírito Santo assim. E não aquele outro tipo. Porque aquele outro tipo de coisas aparentemente miraculosas, isso vai passar. Porque quando o Senhor voltar, encontrar esses infiéis desse jeito, eles não ouvirão da parte de Deus, servo bom e fiel. Vocês estão entendendo a complexidade da questão? Nós precisamos ficar muito atentos a essa questão, para que nós não sejamos encontrados falhos no dia da vinda do nosso Senhor, ou como diz a linguagem do Antigo Testamento, no dia da visitação do nosso Deus. Então eu quero finalizar, fazendo uma conclusão aqui, pensando a partir dessas 4 atitudes: comunhão, adoração, gratidão e humildade, dessa sujeição espontânea em amor. Você consegue medir agora se você está cheio ou não do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo ou não? Talvez você nem estava pensando a respeito disso, você estava vivendo a sua vida. E talvez você nem quisesse então estar cheio do Espírito Santo. Mas você vai querer ser cheio do Espírito Santo à medida que você tiver mais consciência da sua necessidade. Se eu não tivesse apontado isso, talvez você não tivesse consciência da necessidade. E se você não sabe a necessidade, você não vai querer ser cheio do Espírito Santo. E vai simplesmente viver a sua vida como qualquer outro vive. E vai se assemelhar a qualquer um do mundo, e vai passar a vida se dissolvendo, e simplesmente frequentando igreja, como os irmãos de Éfeso, que estavam lá na igreja de Éfeso, mas estavam vivendo daquele jeito. E eles não eram chamados para viver daquele jeito, eram chamados para viver cheios do Espírito Santo, e vocês são chamados para viver cheios do Espírito Santo. Então vocês que têm consciência que precisam ser cheios do Espírito Santo, precisam agora que têm essa consciência, buscar ser cheios do Espírito Santo. Então agora eu preciso dar para vocês a opção de fazer algo. Vocês precisam olhar para dentro de vocês e buscar identificar se tem alguma coisa que está dissolvendo vocês. Aqueles irmãos tinham muitas coisas que os dissolviam. Paulo resumiu o que os dissolvia na bebida. Falou assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Mas ele falou um monte de coisa. Falou assim: vocês têm conversinha que é inútil, vocês têm problemas na área sexual, vocês têm problemas em outras questões. E vocês precisam lidar com isso, tratar com isso, porque isso está dissolvendo vocês. Vocês não são plenos. Enquanto vocês não estão inteiros, vocês não podem ser cheios do Espírito Santo. E aqui eu preciso fazer a mesma coisa com vocês. Eu preciso confrontar o coração de vocês, para que vocês olhem para dentro de si e vejam se tem alguma coisa dentro de vocês que está fazendo com que vocês não sejam inteiros. Será que não tem nada aí dentro que está conflitando com a possibilidade de você ser cheio? Será que não tem nada dentro de você que o impedirá de ser cheio do Espírito Santo? Será que não tem nada em você que há de dissolvê-lo e não permitir que você viva em plenitude? Será que tem alguma coisa em você que vai fazer com que você viva uma vida como qualquer outro do mundo, mas não como cristão deve viver?
Você pode se encher mais na medida que você tiver mais espaço. Então tem coisa aí dentro que você pode arrancar. E quais são essas coisas? Você quem sabe, porque quem conhece o seu coração é você. E se talvez hoje você ainda não conhece direito o seu coração, nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus te ajude a olhar aí dentro. E não só te ajude a olhar, mas te ajude a vencer essas coisas que estão dentro de você. Porque talvez você já viu e não tem condições de lidar com esse monstro que está aí. Eu lembro no começo da minha vida cristã, quando eu via as coisas que eu precisava vencer e eu não tinha forças, e eu ouvia dos pastores, você precisa abandonar, você precisa deixar, e eu olhava para mim e eu falava, e agora, o que eu faço? Eu não dou conta, eu não venço, eu não consigo me vencer, eu sou meu maior inimigo, eu não consigo me vencer, eu apanho de mim toda vez que eu brigo comigo, eu não dou conta. Até um dia que eu entendi que eu precisava me render a Deus e não brigar comigo. Eu precisava me render a Deus, porque quem pode me vencer é Deus, não eu. Eu não me venço, quem me vence é Deus. E aí quando você se render a Deus, para que Ele limpe o seu coração, eu quero que você vá até Jesus hoje com humildade, e dos goles que você beber da água que Ele tem para te dar, Ele vai multiplicar no seu ser, e do seu ser há de fluir rios de água viva hoje. E essa água viva há de jorrar para a vida eterna. Isso não só é possível, como isso está preparado para você. Isso é vontade de Deus para a sua vida. E eu quero te convidar a fazer isso agora. Como? Você pode ficar de pé no seu lugar, ou você na sua casa, você pode ficar de pé e fazer essa oração comigo. Essa é uma oração dupla. Assim como o apóstolo deu uma ordem dupla: não vos embriagueis e enchei-vos. Por um lado você vai abrir mão do que é errado, e por outro você vai buscar o que é certo. Se você já identificou o que está errado, você vai agora, diante de Deus, abrir mão disso. E se você não tem força, você vai falar: Deus, me dá forças, porque eu não consigo lidar com isso. E por outro lado você vai dizer: Senhor, agora eu preciso ser cheio do Espírito, e eu quero todos os dias buscar isso, ser cheio do Teu Espírito. E o que vai acontecer, pastor? Eu vou sentir um arrepio, vai acontecer um negócio? Talvez, não sei, mas pode ser que não aconteça nada. O que na verdade eu espero que aconteça é que quando você sair daqui, você tenha uma vida diferenciada. Eu espero que você, cheio do Espírito Santo, tenha as atitudes que nós falamos aqui. Ou seja, que você manifeste em atitudes concretas o fruto do Espírito na sua vida. Que você tenha dons, mas que muito mais do que isso, que você tenha o fruto do Espírito, ou seja, o caráter de Jesus Cristo em você. Deus bendito, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um desses meus irmãos diante de Ti, sabendo que nós não somos poderosos, fortes o suficiente para vencer a nós mesmos. Existem coisas em nós que nos tornam inábeis, inaptos para vencer as nossas fraquezas. Existem coisas em nós que nos dissolvem. Existem coisas em nós que nos afastam de uma vida plena. Mas hoje, em nome de Jesus, a Tua ordem para o coração desse e dessa irmã é que abandone aquilo que os dissolva, para abraçar o Teu Espírito e ser cheio do Teu Espírito Santo de Deus. Dá agora a força que ele e ela precisam para abandonar o vício, abandonar o pecado, para vencer isso que o aprisiona, isso que há anos o força, o subjuga, que o entristece quem o ama. Em nome de Jesus Cristo, hoje é um dia de liberdade para a Tua glória. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo.
que seja assim para a tua glória, e que não seja assim apenas agora, mas que seja assim o tempo todo, todo o tempo, porque essa palavra está no presente, e é contínuo isso para ser feito, não num ato, mas contínuo. Dá essa graça e essa alegria, enche-os do teu Espírito, que eles possam voltar sempre à fonte, para que sejam cheios desse Espírito. Eu te peço em nome de Jesus.